Está me indicando que tem um delay, mas vamos lá. Bom dia. Primeiro, agradecer a presença de todos. A gente tem aqui conosco o Márcio Schustechit da Silva Araújo, do Ministério Público Federal. Temos também o Rodrigo Belon, do CAD. E o propósito é que a gente possa conversar um pouco com vocês sobre a atuação público-privada nesse ambiente de Covid, as medidas de intervenção que têm sido adotadas, tanto do ponto de vista, especialmente do ponto de vista econômico, e sobretudo, ouvir um pouco as perguntas que vierem de vocês. A gente vai conseguir acompanhar aqui pelo webcast as perguntas, então fiquem à vontade para, ao longo da nossa conversa, trazerem questionamentos, trazerem suas dúvidas. A gente também pretende, ao final do nosso evento, abrir uma janela para que as perguntas sejam feitas. Então, acho que basicamente o que a gente tem aqui de cenário é que a gente está experimentando hoje um evento, uma situação emergencial que tem dimensão global, notadamente na saúde pública, que se relaciona ao coronavírus e que, por classificação da OMS, tem o status de pandemia. A gente percebe que a gente tem uma série de tanto setores públicos quanto setor privado têm se mostrado bastante sensíveis para que os autoridades de saúde possam enfrentar a crise da melhor forma possível, mas também tem outras preocupações que são relevantes, como manter ativa e retomar a atividade econômica vis-à-vis essas medidas de isolamento social em um cenário que pode perdurar meses, como viabilizar a prestação de serviços essenciais, como fiscalizar situações de abuso, fraude, e outros, relacionados, por exemplo, à questão do uso de recursos financeiros ou interações que não são desejáveis, vamos falar assim. Sem desconsiderar que a gente já viveu pandemias gravíssimas no passado, mas no passado mais distante, o que está acontecendo é, pelo menos, algo que foge à nossa vivência, né? O que a gente tem como normal. Então, hoje a gente tem um grande desafio de tentar compreender quais são as conclusões, as consequências desse período de excepcionalidade. Eu queria primeiro aí apresentar o Márcio, na sequência o Rodrigo Belon. A gente combinou um pouco antes de entrarmos no ar, vamos evitar um pouco o pronome de tratamento, então vamos tratar um ou outro como Márcio e Belon, e José ou Figueira ou José. Então, por favor, Márcio, obrigado pela sua presença. Depois eu vou chamar aqui o Belon também. Eu que agradeço, é uma honra, uma satisfação poder participar. Antes de entrar, a gente brincou um pouco, estamos fingindo uma normalidade, né? Estamos fazendo uma conversa dentro dessa nova revolução digital que teria tudo para ser presencial num outro contexto. E para começar a falar, eu queria trazer duas ideias que são ideias um pouco genéricas, mas que eu acho que são importantes para dar uma moldura do que eu penso sobre isso. Eu acho a primeira ideia é que nós estamos lidando numa situação no tempo. Nós temos medidas para um presente de epidemia, mas nós temos um passado e um futuro que também são juridicamente relevantes. Então, passado, por exemplo, as empresas chegaram nesse contexto de epidemia com contratos que elas celebraram numa economia passada. O direito, ele sempre tem esse descasamento
que autoriza e o passado que dá autoridade. Então, de onde vem essa legislação passada que autoriza o que está sendo feito presentemente? E o futuro vai ser o mais relevante, que eu imagino, o desdobramento de tudo que está acontecendo agora ao longo dos anos. Questões que são judicializadas num contexto de epidemia serão certamente julgadas num contexto em que a epidemia já passou. Então, essa ideia do tempo eu acho muito importante. E a outra ideia que eu acho importante também é perceber o escopo da legislação. Nós temos leis específicas que vieram no contexto de Covid, lei no sentido genérico, né? Não apenas a lei, mas a medida provisória, o decreto, o que vem por aí. Mas o sistema ele vai ser estressado, o sistema jurídico, principalmente sobre o que não é específico para o Covid. Então, a resposta ao contrato que foi assinado em dezembro não está, pelo menos hoje, numa legislação específica para o Covid. Ela vai ter que ser repensada num contexto de direito contratual que sempre existiu, para encaixar dentro dessa nova hipótese que foi afetada por uma epidemia, porque a epidemia tem ondas muito fortes sobre a economia, sobre a família, sobre as relações sociais, sobre a cultura. Então, os efeitos jurídicos têm que acompanhar todos os efeitos, não apenas médicos, dessa epidemia. Então, isso vai ser estressado no sistema jurídico. E daí, talvez, a analogia mais relevante que eu acho que pode existir não é a guerra. A gente sempre pensa numa legislação de guerra para cuidar dessa epidemia. A analogia que está na minha cabeça para essas questões do velho direito funcionar no modelo de epidemia é exatamente a da tecnologia. Para o sistema jurídico, a epidemia tem um efeito parecido com a tecnologia, que é aquela da disrupção. Fazer uma linguagem construída para um outro momento funcionar para uma situação que não estava imaginada naquele momento em que o texto foi produzido. Então, a tecnologia tem um efeito disruptivo não só na economia, na realidade, mas no sistema jurídico. Então, de certa forma, aquela ideia de uberização vai existir também nesse contexto de tecnologia, não que as pessoas vão estar trabalhando num contexto diferente, mas porque aquele arcabouço jurídico que não consegue entender um modelo de gig economy também não vai conseguir entender um modelo de epidemia. Nós temos relações privadas descentralizadas hoje em conflito com tentativas públicas, políticas de autoridade centralizadas. Como isso vai funcionar? Como uma decisão de governo tomada centralizadamente, mas que afeta todo o mundo de relações descentralizadas que vem anteriormente ao Covid, como isso vai funcionar? Então, são esses duas linhas que eu acho que ajudam numa moldura, tanto a gente pensar o tempo, como para pensar a legislação não específica do Covid. Talvez seja a legislação que vai ser mais estressada pelos próximos anos, tanto de judicialização como de formulação de políticas públicas para se passar esse contexto de pandemia. Obrigado, Belon. Por favor, obrigado pela participação também. Dá a palavra para você também agora para trazer suas ideias. Obrigadão, Figueira. Eu que agradeço o convite, né? A gente começou a conversar e antes também todos nós estávamos trocando uma ideia já. Para mim é sempre um prazer poder discutir, poder trocar ideia, poder trocar impressões. Não querendo dar nenhum spoiler, até porque é impossível dar spoiler em relação ao que é o presente momento para o futuro, mas a única certeza que eu acho que há consenso já entre todo mundo que está observando, pensando, escrevendo, é que sim, a gente vive um momento que ele é disruptivo por natureza, né? Talvez o mundo, a ordem, a economia, como a gente encara ou encarava até 2, 3 meses atrás, não que ele vai erodir num evento apocalíptico, tal qual num filme hollywoodiano, mas eu acho que ele está num processo de mutação muito profunda e isso deve mudar muito o paradigma como a gente vai interagir como seres humanos, interagir como nações, e a própria interação entre poder público e iniciativa privada. E aí, complementando as dimensões que o Márcio propôs, o Márcio falou de uma questão muito mais
contratual, né, e de como o direito pode dar segurança jurídica para relações contratuais e para a própria operação do direito, do Poder Judiciário, da resolução de conflitos em si, eu queria agregar, e aí falando um pouco, óbvio, serão muito mais minhas opiniões que da Autoridade da Concorrência, mas a percepção que eu tenho hoje de como nós vamos, como o Estado e os órgãos públicos vão ser demandados, e já estão sendo, né, para lidar e no sentido de poder dar sinais indutores de tranquilidade, segurança, recuperação, reconstrução de economia, e como é necessário, e aí não há o que fazer, depois de décadas de 3 décadas de democracia já estabilizada, como agora a realidade se impõe. O Estado vai ter que ser mais dinâmico, o Estado vai ter que ser mais coerente, o Estado vai ter que ser, seja ele mais livre, libertário, mais regulador, ele precisa dar sinais que dê alguma previsibilidade na arena de jogos. Então, eu acho que esses são os pontos que eu queria colocar como entorno, como contorno. Eu sempre brinco nas conversas que eu tenho, isso em reuniões que a gente já teve, ou em fóruns, a gente tem que fazer algumas escolhas em termos de processo histórico no Brasil. Se a gente vai continuar sendo um país lá da América do Sul, que é a esquina do mundo, falando português, e um pouco alijado desse movimento global, e agora um pouco anti-global, né, no movimento contracíclico, talvez. Eu particularmente acho que não, mas enfim, que não há esse movimento, é só uma maturação. Mas como que a gente vai endereçar as questões, primeiro no mercado doméstico, para as empresas, para a sociedade, depois para os demais, num contexto geopolítico, como a gente pode atuar e como a Autoridade da Concorrência pode fazer isso, né? Eu acho que o CAD vem, por estar mais exposto na mídia, ele se tornou mais demandado, até politicamente, e como o antitruste é um pouco regulação da regulação, né? Ela permeia os vácuos regulatórios e dá os sinais indutores para os agentes de mercado, como a gente pode atuar e ajudar num processo aí de recuperação econômica e de reconstrução nesse contexto de pandemia, né? Acho que esses são os primeiros insights que eu tenho aqui na cabeça. A gente tem muito mais para conversar. Acho que à medida que a gente for trocando ideia e fazendo perguntas e respondendo um para o outro, a gente vai endereçando. Obrigado. Eu falei um pouquinho a sua ou a minha, né, na verdade. Acho que até puxando um pouco esse gancho aí, na dimensão do setor público, como é que vocês estão enxergando o problema, bem como é que está a integração e coordenação vamos dizer, focar um pouquinho mais no setor público para responder essas demandas que decorrem do Covid? Por exemplo, um dos primeiros movimentos que ocorreu foi o de fechamento de fronteira, pouso, decolagem de aeronaves, revisão de marcação de passagens aéreas para consumidores. Pode falar um pouquinho como é que a MPF, o CAD, como é que os órgãos estão reagindo, estão se posicionando com relação a esse dilema? Eu falo, Belon. O Ministério Público Federal, os outros ramos do Ministério Público são órgãos generalistas, né? Eles são espelhados num sistema judicial que, por definição, é autoridade generalista. Então, o Ministério Público ele tem um leque de atuação enorme, inimaginável no contexto dessa epidemia. A epidemia, o mais importante é que ela é muito grande e mexe com tudo. Então, o Ministério Público agora se manifesta sobre liberdade de presos num contexto de epidemia. As competências do Ministério Público, de modo geral, saúde, não apenas, mas educação, direitos humanos, intervenção na ordem econômica, questões indígenas, direito penal, tudo hoje funciona num contexto de pandemia e o próprio Ministério Público como instituição também. O Ministério Público hoje não existe nas suas instalações físicas, ele está tendo que se adaptar. O poder público também tem um passado.
O poder público só atua autorizado por um passado que é o princípio da legalidade. O que o poder público pode fazer é o que a legislação autoriza, o que a Constituição autoriza. A frase que eu gosto de usar nesse contexto é uma frase que surgiu na jurisprudência americana ao tempo da Guerra da Coreia, quando o Truman, por uma greve na indústria siderúrgica americana, ele decidiu tomar a produção de aço para o governo para evitar que a greve paralisasse aquela produção, e deu um caso muito importante no constitucionalismo americano, que é o caso exatamente da tomada das siderurgias, né? O caso Youngstown, acho que é de 1952 ou 53. E são várias opiniões, e um juiz falou que emergências não criam poder. O que as emergências criam é a oportunidade de se usar um poder que já foi criado no momento constitucional ou no momento legal. E o que se discutia exatamente era se havia uma autorização do Congresso para o presidente ter autoridade para puxar para o governo a produção de uma indústria siderúrgica. Então, a grande dificuldade hoje do poder público é colocar sua atuação num contexto constitucional que não deixa de existir por causa da pandemia, da epidemia, desse contexto médico todo. Então, nós temos hoje o federalismo, o presidencialismo, a separação de poderes, o controle de constitucionalidade, tudo isso sendo estressado para se saber qual autorização para o gestor público, seja ele quem faz a política pública, quem implementa a política pública ou quem define o marco regulatório, qual autorização legal ou constitucional para se agir da maneira A, B ou C. Essa é a grande dificuldade. E nossas instituições, elas estão sendo estressadas por um contexto que talvez revele problemas que não são de hoje. A posição dos estados no federalismo, conflitos entre interesses econômicos e interesses não econômicos, a construção da política pública. Então, você falar que tal decisão política foi tomada por qual motivo, quer dizer, a construção racional de uma política pública, que é algo que o Brasil nem sempre faz, o acompanhamento de uma política pública, que é algo que o Brasil também nem sempre faz. Ele decide a política pública, mas não acompanha a implementação daquela política pública, se aquilo está funcionando ou não está funcionando, e a dificuldade do país lidar com a própria transparência. O Brasil tem uma dificuldade de apresentar dados, apresentar números, apresentar informações, justificar porque a política pública é tomada, que é uma dificuldade histórica. E o contexto hoje exige exatamente a informação. Porque é uma doença nova, é um contexto de epidemia inacreditável, ninguém tem um histórico para aproveitar sobre isso, e todas as soluções são precárias, porque não existe hoje uma solução de A vai se chegar a B, que é a melhor solução para se resolver a doença em si e todos os problemas que ela cria lateralmente, apesar de serem laterais, não são menores. E a dificuldade do poder público hoje, institucionalmente, é uma dificuldade de se mover dentro da Constituição como ela continua existindo. E existe a dificuldade política. Nosso governo de leis, na verdade, ele não deixa de ser um governo de homens, porque a política é feita pelos agentes políticos, pelas pessoas. E a nossa grande dificuldade hoje, eu acho que é o quadrante entre preferências e prioridades, e entre o mundo como é e o mundo como que eu gostaria que ele deveria ser. Se a epidemia tem efeitos sobre a economia, e tem efeitos enormes, eu não posso partir de um ponto que finge que não vai ter efeito nenhum sobre a economia. Então, eu não posso viver no mundo que eu queria que ele fosse. Então, essa é a grande dificuldade, e a grande dificuldade
que isso gera é se responder rápida e consistentemente a uma realidade dinâmica e incerta. Não se pode cobrar do poder público uma resposta quando ainda não se tem uma resposta pela novidade do problema. E talvez a questão principal seja a confiança. A principal função do poder público numa economia é gerar confiança. E numa pandemia, é gerar confiança não só para a economia, mas para a própria população. O que estão me mandando fazer tem uma determinada racionalidade, e o ponto presente hoje se encaixa num modelo, numa proposta de futuro A, B ou C. A incerteza, ela dificulta a coordenação, dificulta a confiança e dificulta a construção de uma política pública que, por definição, depende do empenho da sociedade. Hoje nós somos a infraestrutura do vírus. A política pública ela é feita para se fazer o quê? Conter as pessoas como modelo de passagem ou de transmissão dos vírus. O que você faz? O isolamento. Então você tem que ter ferramentas de geração de confiança nas pessoas para que elas atendam o que o governo pede espontaneamente, porque nós temos uma dificuldade de usar a coerção, a força física, para se controlar populações. Existe uma grande distorção, na minha opinião, de se pensar o modelo penal como um direito que vai controlar o isolamento. Porque o direito penal não é um direito de controle de populações. O principal ponto de um controle de população é você gerar confiança na sociedade, que vai entender que ela está funcionando dentro de algo minimamente planejado, estruturado e consistente. Isso é o problema presente. Eu só vou pontuar que existem questões futuras que vão envolver o poder público pelos próximos anos, mas para não tomar muito tempo com a minha fala. Então, o dinheiro que está sendo gasto hoje, em abril, ele vai ser fiscalizado até o prazo prescricional dele. Você pode descobrir um mau uso de um dinheiro gasto em abril de 2020 em 2024. Então, por exemplo, para quem está escutando a nossa conversa que vem de uma área de compliance, por exemplo, o seu compliance vai funcionar hoje para se proteger de consequências que podem vir diluídas nos próximos anos. Então, nada impede que em 2027 você esteja conversando sobre um mau uso de um recurso público numa epidemia que ocorreu em 2020, como ainda hoje, em 2020, nós temos discussão sobre mau uso de verbas públicas de 2010, por exemplo. Essa noção do tempo é uma noção muito importante, não só para o monitoramento interno das empresas, mas para a própria estruturação do poder público, que hoje tem que gastar uma verba por uma necessidade atual, mas tem que registrar e deixar aquela verba traçável para uma fiscalização nos anos seguintes. Então, eu acho que são as ideias que eu teria que trazer nesse momento da nossa conversa. Eu acho que a gente vai até explorar alguns pontos sobre isso adiante. Belon, por favor, sua Figueira, eu ia pegar justamente esse ponto do Márcio, o ponto da questão do tempo e o ponto, principalmente da questão de confiança, legitimidade de política pública, né? Isso é óbvio, a gente vai não vamos entrar numa discussão filosófica, embora a gente pudesse gastar o dia inteiro conversando sobre isso. A gente vive uma sociedade que, principalmente, isso é o mundo inteiro, não vou dizer que é o Brasil em específico, mas é o mundo inteiro, mas no Brasil isso está muito claro, assim, a gente tem uma crise de legitimidade nas instituições públicas, no modelo de Estado, existe uma confiança generalizada e tem um outro detalhe de pano de fundo. A gente vive uma geração, 2 gerações já que são, como eu posso dizer, ansiosas por natureza, né? A gente precisa já saber qual vai ser, o spoiler do próximo capítulo, a gente precisa saber qual é a próxima jogada que vai acontecer, qual é o próximo caso, a próxima crise. E no contexto de pandemia, como bem mencionou o Márcio, a solução ela não é clara, ela é nebulosa.
E a própria estrutura da pandemia, a questão do vírus não ser exatamente letal, mas ele tem uma alta carga, uma alta taxa de hospitalização, o que colapsa o sistema de saúde, o que aumenta a letalidade, porque pessoas que poderiam ser tratadas não vão ser e vão falecer por causa disso. Todo esse e isso, como o ser humano acaba sendo a infraestrutura de transmissão do vírus, a gente tem que conter a população, e isso causa um lockout, um lockdown da atividade econômica. Tudo isso, para ser administrado pelo poder público, é muito complexo. E isso aconteceu sem que a gente pudesse se preparar. Então, a grande problema é como é que a gente consegue dar coerência para as atividades do setor público. E como isso passa de uma maneira legítima para a população. Por que em alguns estados, em algumas jurisdições, a população acatou melhor as normas de isolamento do que outras? Lembrando que em nenhum lugar o isolamento foi frutífero o tempo todo. Por quê? Porque as pessoas, porque ficar isolado demanda força mental, demanda foco, disciplina, e é normal, as pessoas não têm, ninguém tem, salvo um ermitão, um clérigo que fica trancafiado rezando, as pessoas não têm, é totalmente natural. Mas aí voltando, qual que é o nosso grande problema? Como entregar, como o poder público pode entregar uma política pública, primeiro, que seja eficaz ou efetiva diante de um problema que ele não conhece, e como fazer isso de forma coordenada e tempestiva, que é o mais importante, porque nós precisamos resolver o problema agora, né? E aí ontem, eu estava comentando com vocês antes de começar, mas aí para todo mundo que está nos ouvindo, para a audiência, ontem eu estava assistindo o discurso do Frédéric Genie, da OCDE, que inclusive tem um vídeo no YouTube, depois a gente pode até recuperar e colocar, se tiver alguma plataforma para o pessoal ver. Esse vídeo, ele traça quais são os 3 cenários que o poder público vai ter que atuar, né? O cenário inicial é ele garantir o atendimento e pelo menos a mitigação dos efeitos da pandemia. É um problema de saúde pública. Primeiro a gente tem que preservar vidas, né? Então todo o foco do Estado vai ser neste sentido. E aí, como bem o Márcio falou, nós temos uma questão de aplicação de normas no tempo, gestão de recursos públicos que estão sendo destinados massivamente em todas as jurisdições, inclusive no Brasil, para esse tratamento, e que por uma questão de várias falhas estruturais e legais que nós temos no nosso país, não chegam, não se efetivam, ou o deles ser feito um mau uso. Como é que nós vamos resolver isso e endereçar esses problemas no futuro? Este é o primeiro ponto. E esse já é a primeira fragilidade que a gente tem falando de mercado doméstico. Segundo ponto, como é que nós vamos fazer o endereçamento da recuperação econômica, que é um problema que é logo depois, mas já é imediato, porque ele já está acontecendo, seja na parcela mais vulnerável da população, seja até na classe média, que depende do seu próprio negócio para sobreviver. Como fazer isso, né? E aí eu faço a minha primeira observação, assim, neste ponto, que muito se bradou logo de início de vamos tentar desregulamentar o máximo possível e liberar o mercado para ele atuar. Mas, historicamente, a gente tem muito exemplo de como o mercado totalmente livre, num momento de caos e de escassez de recursos, como as medidas que são tomadas não são racionais e não resultam em benefícios para os consumidores. E aí, nesse ponto, eu vou na pergunta que você me fez, né? O que o CAD tem feito ou já tem trabalhado? O CAD tem sido consultado em várias medidas que o governo está pensando em tomar em alguns mercados, regulados ou não, que ele está tentando administrar, principalmente os regulados. Uma questão é malha aérea, por exemplo, né? Como a gente endereça o problema de um lockdown, de uma paralisação da nossa infraestrutura aérea, que é muito grave, porque uma vez feita, você não recupera isso, você não desliga avião, religa e sai voando de novo. É uma distribuição complicada, é um mercado muito complicado de atuar. Cheio de barreira de entrada e cheio de custo fundado. E num terceiro momento, uma terceira dimensão, como o Estado vai tratar o que vai sobrar disso tudo, o que vai resultar disso tudo, que é provavelmente o uso de o crescimento muito grande de uma economia digital. E aí, fazendo uma pincelada, talvez depois a gente tenha tempo para voltar e discutir sobre isso, é inevitável que nós vamos ser atropelados pela economia digital. Já é presença, nós estamos aqui falando em plataforma já. Mas isso vai se intensificar para todos os mercados, para todas as nossas necessidades. E hoje a gente não tem ainda uma regulação
precisa dessa arena de jogo, né, de mercado. Como é que o Estado vai tratar isso, né? Já há muita gente criticando a postergação da criação de uma autoridade de dados. Eu acho que a gente já tem benchmark internacional para começar a pensar sobre isso, e nós precisamos começar a pensar sobre isso, porque ao mesmo tempo que essas tecnologias facilitam nossas vidas, elas criam riscos de outras séries, de outras dimensões, pelo uso dos nossos dados pessoais, né? E das nossas preferências. Então isso é algo que precisa ser endereçado tanto pelo poder público, seja ele executivo, seja na arena democrática do poder legislativo, e seja no órgão de controle, MPF principalmente, que é guardião da lei e que zela pelos direitos transindividuais. Eu acho que estes são os pontos que eu acho que neste atual contexto, em que a gente não consegue ainda dar uma resposta exata e tempestiva, e, portanto, carece de uma crise de legitimidade, a gente precisa encarar. Mas do que eu vejo do lado de dentro da burocracia, ninguém parou, né? Embora esteja todo mundo em home office não é uma coisa muito agradável, é óbvio que a produtividade é um pouco mitigada porque a gente não consegue resolver as coisas ao vivo, mas o que eu posso dizer é que, pelo menos aqui no CAD, eu nunca vi a gente fazer tanta reunião online, entendeu? Está todo mundo resolvendo o tempo todo tudo e tentando endereçar os problemas no máximo que pode. Então, acho que esse vai ser a nova rotina daqui para frente. Obrigado. Eu acho que o grande dilema que se tem é o que priorizar, né? Porque você tem uma série de demandas que são urgentes, tem uma série de demandas que são relevantíssimas. Mas eu acho que tem uma pergunta que também se coloca, é que a gente também está, e eu acho até que o Márcio falou no início, que também a epidemia está testando aí a nossa capacidade, ou a ordem jurídica ou regulatória que está posta, né? E a própria, vamos dizer, a própria ordem econômica que atua como premissa. Todos esses sistemas, eles de alguma forma, eles pressupõem uma situação de equilíbrio, ou no equilíbrio, algum tipo de regra, mas partindo da premissa que esse equilíbrio ele seja transitório, ou cujos danos não sejam extraordinários. A minha pergunta a gente está vivendo uma situação, na visão de você, uma situação de ruptura, em que a gente precisa realmente repensar o nosso modelo, o nosso sistema, a capacidade dele de nos dar essa flexibilidade, de nos dar essa possibilidade de reagir rápido. Hoje a gente tem um sistema que diante de algumas imperfeições que podem até ser naturais dentro de sistemas que não são perfeitos, eles conseguem, a gente consegue transitar. Como é que está a visão de vocês aí? Márcio ou Belon, quem quiser responder primeiro. Se o Belon quiser, porque eu tenho falado muito, senão eu já vou. Fica à vontade, irmão. Pode começar. Tranquilo. Obrigado, Belon. O teste do sistema jurídico, ele já existe há muitos anos, né? A tecnologia tem testado o sistema jurídico de maneira recorrente. Eu acho que um exemplo que coloca isso é que a nossa Lei Geral de Telecomunicações, ela foi do início da década de 90 e ela veio logo antes da internet comercial. E a internet comercial ainda era uma internet totalmente desconhecida. Minha filha não conhece a internet discada, ela não conhece aquele barulhinho do tsh. Para você entrar na internet, você não estava sempre online. A partir daí, a tecnologia tem mudado a sociedade muito, não só a economia, mas a sociedade. E como o Belon falou, né, essa conferência, como ela está acontecendo, é um exemplo disso. Então, de certa forma, nós já estamos acostumados a um direito que está sempre correndo atrás do prejuízo. O nosso direito, ele está sempre tentando entender o que aconteceu antes. Ele tá vivendo aquela frase do general: o problema dos generais é que eles sempre a última guerra que aconteceu. Não, eles não entendem que está acontecendo, né? Eles estudam uma guerra que já aconteceu. E a tecnologia
dá esse efeito estrutural de desatualização do sistema jurídico. Nosso grande problema é um problema hoje que eu acho de institucionalidade. O Brasil está tendo dificuldades, tem dificuldades históricas de construir uma institucionalidade que gere confiança e gere um sistema funcional. A nossa Constituição, nesse modelo econômico, ela pensa a riqueza gerada pelo mercado, transferida para o Estado social por um sistema tributário. Então, você tem um momento de geração da riqueza, boa parte dessa riqueza continua na própria iniciativa privada, parte é transferida para o Estado e parte dessa receita, dessa riqueza que vem para o Estado, retorna para a sociedade dentro de uma lógica redistributiva. O que a pandemia faz é que ela corta essa dinâmica, porque você praticamente suspende o funcionamento do mercado para garantir o isolamento e você interrompe todo o fluxo de receita e de riqueza na sociedade. Então, o Bellon e o Caio estão tendo uma dificuldade. Antes eles pensavam no mercado funcional. Ele deu o exemplo das empresas aéreas, eles estão pensando agora um passo atrás, algo inimaginável, pensar na preservação de uma ideia de mercado, ao menos dentro daquele setor, como o direito da concorrência vai funcionar ali. Eu acho que talvez a grande transformação, tem gente que fala que voltaremos a Keynes, a não sei mais o quê, porque esse nosso momento de geração da riqueza e transferência da riqueza para o Estado via sistema tributário, ele passa a funcionar de uma forma muito difícil de se entender e de se dar uma dinâmica. A partir do momento que você tem que inverter o Estado, trazendo a geração da riqueza, numa hora que o Brasil estava com dificuldades de contas, por exemplo. Então, nós temos um Estado que não está sobrando dinheiro, não tem, sempre se reclamou de recurso até chegar nessa epidemia, por exemplo. E uma coisa que eu tenho pensado é que nós estamos vendo muito a curva de doentes e mortos comparadas com outros países. Mas a realidade do coronavírus não é uma realidade médica apenas. Nós temos que encaixar esse problema da doença em si na nossa realidade econômica e principalmente social. Como você faz um isolamento numa realidade, por exemplo, favelizada? Então, esse isolamento, para a gente, para mim, de classe média, tem uma facilidade que para as pessoas que têm uma renda menor que a minha, não tem. Em resumo, não sei a mudança que vem. Eu acho inimaginável não vir nenhuma mudança. Essa ideia que o Bellon trouxe dessa revolução da economia digital é uma das coisas que eu também acredito que vem, né? Tinha a expressão que a informação era o novo petróleo. Não sei se vale mais pelo que aconteceu com o petróleo recentemente, mas esse contexto da informação como o novo petróleo está vindo por aí. Agora, a grande mudança que vem é qual o novo papel do Estado. E se você der um novo papel para o Estado, por decorrência, você vai ter que dar um novo papel para o mercado e para o sistema tributário, que tem uma das principais funções, que é fazer essa interação entre mercado e Estado. O que vai acontecer, eu não sei. Uma das preocupações que eu tenho é que problemas antigos do Brasil ressurgem com uma nova urgência. Problemas de segurança jurídica. Eu não sei o que vai acontecer com o Brasil se a gente tiver recurso, embargo de declaração, em agravo, em RESP, no embargo de declaração de sei lá o que sobre Covid em 2036. Então, para quem atua na justiça, não é inimaginável você estar pedindo para um recurso especial subir para o STJ para um caso, uma discussão de contrato de atuação do poder público em 2020 em 2036. Nós estamos pensando em retomada da economia, talvez em setembro, quando a epidemia passar do seu auge. Mas no caos institucional brasileiro, nós teremos repercussões disso pelas próximas décadas se o Brasil não consolidar uma institucionalidade em que as coisas transitem em julgado, não numa ideia jurídica, mas que as relações se estabilizem.
Então, a minha grande preocupação hoje é esse dia seguinte, que certamente será de mudanças, mas eu acho muito difícil, muito arriscado se dizer, vai acontecer isso, o Estado vai crescer, nós recuperaremos a economia através de grandes obras públicas que vão gerar uma nova dinâmica de circulação de riqueza na sociedade, vão ter um efeito em cascata nos setores A, B ou C, que por sua vez vão gerar um efeito nos setores D e F. Eu acho inimaginável isso, e que traz uma grande dificuldade para se pensar o próprio Estado, que é a capacidade do burocrata. A partir do momento que você centraliza soluções no Estado, você tem que ter condições de ter uma burocracia funcionando racionalmente e de maneira mensurável também. O nosso ponto A hoje é melhor que o nosso ponto B anteriormente, então a dificuldade, o cenário de incerteza é muito grande, né? A incerteza tem uma distinção entre incerteza e risco, que o risco é incerteza mensurável, né? Você consegue falar, tem 20% de chance disso acontecer, isso é um risco. Agora nós estamos num cenário de incerteza muito grande. E a minha grande dúvida é como esse cenário de incerteza vai bater na nossa institucionalidade, ainda com alguma dificuldade de gerar segurança jurídica, de gerar confiança e de gerar políticas públicas racionais e funcionais. Belon, você quer complementar com algum ponto? Não, claro, primeiro eu vou na sua pergunta, mas eu já vou pelo link que o Márcio fez mesmo. Eu acho que, obviamente, é como o Márcio deixou bem exposto, né? A crise ela só evidencia, pela necessidade de urgência de ação coordenada, e tempestiva e efetiva, as várias dificuldades institucionais, legais, históricas, sociais. Aí você põe o que você quiser da nossa sociedade e do Estado brasileiro como um todo. Mas eu arrisco dizer ainda que, em termos legais, a gente tem alguns designs institucionais e alguns designs legais capazes de enfrentar, no atual sistema, essa pandemia com relativos, para não dizer um razoável grau de sucesso. É só a implementação. Por exemplo, vou dar um exemplo que é mais próximo do que a gente lida no dia a dia. Agências reguladoras, elas trabalham em mercados regulados e, portanto, regulação existe onde tem falha de mercado, onde você tem externalidade negativa que você precisa, através de uma política pública centralizada no Estado, endereçar. O design hoje de agência reguladora, a burocracia existente neles, é, em tese, bem plausível de aplicação, de endereçamento e efetivação de soluções. O que a gente vê hoje, na verdade, e o que se critica muito, é que elas são inoperantes por questões de intervenção, seja política, ou por esvaziamento de competência, ou por alguma questão de judicialização excessiva. Inclusive, houve uma manifestação um tempo, acho que há 2 semanas atrás, do presidente do STF, em críticas às agências reguladoras, dizendo inclusive da questão de captura. Eu vou ousar discordar aqui, então, né, espero que não seja exonerado amanhã no DO, mas eu vou ousar discordar porque, se houvesse captura das agências reguladoras, não teria judicialização, entendeu? As decisões seriam meramente acatando os interesses não republicanos de alguns agentes de mercado, se é que existem, não vou poder atestar porque eu nunca vi os processos. E nós não teríamos problema. Nós temos, na verdade, a gente tem muita judicialização, inclusive de decisões do CARI. Então, o que a gente vê existe um design do Estado que é mais dinâmico do que a mera construção de uma política pública e a sua descentralização em diferentes níveis da federação, e que não é colocado muito em prática por vários impeditivos até burocráticos. Talvez, se a gente colocasse isso para funcionar, e talvez a pandemia seja o grande teste, isso funcionasse. O STF, inclusive, ele tem essa questão, a questão de deferência judicial, de atividade regulatória, ela está em discussão, inclusive numa ação do CAD,
que vai, inclusive, julgamento. Aí eu agravo do recurso do embargos de alguma coisa que, se eu for elencar, até eu me perco. E é uma questão que já está há alguns anos parada. Ela está indo agora no mês que vem, agora acho que é dia 6 de maio, ela vai ao plenário do Supremo, provavelmente confirmando, e é uma decisão muito interessante, causa um pouco de controvérsia na comunidade jurídica, mas ela é uma decisão de deferência judicial à atividade regulatória. E eu acho que tem muita racionalidade nisso, porque a atividade regulatória ela é mais versátil, ela é mais dinâmica, ela consegue endereçar, a partir de uma análise técnica, um problema que está acontecendo no seio social e tenta dar uma solução. Mas a atividade regulatória é totalmente burocrática. Eu tenho algumas dúvidas em relação a isso. Eu acho que hoje, no design de entes regulatórios, como você tem nomeação de boards dessas agências pela Casa Civil da Presidência da República, em alguns casos, como é o caso do CAD, a partir de uma sabatina, um referendo do Senado Federal, você já tem alguma sustentação, já é possível falar, eu acho que, na minha opinião, muito claramente, de uma sustentação democrática do Poder Legislativo para que a política pública feita por meio desses think tanks públicos, que são os agentes reguladores e aplicadores. Eu acho que o grande problema hoje, não vou dizer que é um problema, acho que a grande idiosincrasia que nós temos no Brasil, e é muito provável que seja só no Brasil mesmo, é a questão dessa reanálise judicial que não termina. Sempre a possibilidade de a gente ter um novo recurso, uma nova rediscussão, uma nova instância, uma nova medida judicial que você possa tomar, e a gente não chega numa definitividade de uma entrega de solução. E esse talvez seja o maior problema, porque até no contexto atual de pandemia, se a gente chegar em 2045, 2036, como disse o Márcio, rediscutindo ações judiciais contra o uso de dinheiro público ou quanto a decisões que foram tomadas por gestores no atual contexto, talvez seja a colocação de um sistema que é esquizofrênico e que não resolve mais problema, e que, portanto, perde o que? A legitimidade. Então, talvez a própria disrupção venha dos problemas que a gente já tenha estruturalmente esteja carregando, mas manejando. E eu vejo a reforma do Código de Processo Civil e até essa decisão do Supremo que vai ser colocada como um sinal de alerta. Olha, nós, do jeito que está, nós não conseguimos endereçar problemas. Talvez, muito se fala no processo estrutural, processo judicial estrutural, em que você conseguiria agregar num fórum judicial todos os atores envolvidos numa política pública para endereçar uma decisão definitiva. Eu tenho um pouco de dúvida se a gente conseguiria, numa arena tão livre, conseguir mesclar atividade burocrática técnica, atividade democrática legislativa, Ministério Público sendo fiscal de lei, Judiciário tentando homologar tudo. Eu tenho um pouco de dúvida se esse fórum conseguiria resolver ou não. O que eu acho é que a gente precisa, em um determinado momento, a gente vai ter que sentar e enfrentar a questão de resetar alguns sistemas de aplicação de política pública e de controle delas. Então, mas eu acho que hoje ainda a gente consegue. Se a gente usar as ferramentas que a gente tem à mão, é muito trabalhoso, mas eu acho que a gente consegue. O que vai precisar, e aí é algo que eu sou advogado público, né, há 15 anos, e assessorando técnicos ou pessoas que estão já num nível mais alto político, como é o caso do presidente do CAD, dos conselheiros, eu acho que fundamentação, você colocar, deixar claro, de forma transparente, exatamente qual é o racional da política, da decisão que você está tomando, é o mais importante, porque isso já evita uma rediscussão, já evita uma crise de legitimidade, você já consegue dar um endereçamento melhor para uma questão fazendo isso. E parece tão simples, né? Mas no Brasil, quando você tem um nível de 3, 4, 5 níveis, tem 3 níveis federativos, 5 mil municípios, cada um com uma capacidade. E na questão de saúde pública, que é o enfrentamento da pandemia, é isso. O próprio Supremo reconheceu a competência concorrente de todos. Ele é muito sensível, o STF é muito sensível nesse ponto, quando se fala de saúde pública. Eu acho que você tem um pouco de problema de mismanagement. Você precisa tratar uma melhora na atividade burocrática para ela ter mais legitimidade, né? Acho que eu deixei um pouco, acho que eu consegui endereçar um pouco a questão, né? Acho que esse era o ponto. Não, com certeza. Eu acho que um ponto que também
a gente percebe muito é a questão da atuação conjunta público-privada, até um dos focos aqui do nosso bate-papo, que ela é bastante limitada, assim, a gente consegue perceber que há ainda muito a desenvolver, mas na conjuntura atual de excepcionalidade, a gente tem visto a atuação privada diretamente com o Poder Executivo para atender demandas excepcionais, repensando processos, cita aqui caso de produção em escala de máscaras, luvas, produtos médicos, fornecimento. Aí, disso acaba gerando algumas preocupações também, e aqui eu queria deixar algumas perguntas. A primeira delas é como é que vocês veem essa integração, né, e de que forma quais são os pontos que precisamos preocupar nesse momento. Acho que, se a gente pensar num ambiente usual de compliance ou usual de preocupações, talvez você tire a velocidade de transações que são emergenciais. Também nesse ambiente de pandemia, empresas precisam discutir mecanismos de cooperação, planejar aumento de produção, compartilhar ativos e dividir custos operacionais, o que também envolve risco de que essas condutas podem ser consideradas como lesivas à concorrência. Como é que assim, qual é a visão de vocês, o que tem que ser feito, como é que as empresas devem se posicionar nesse momento? Vou dar primeiro a palavra para o Márcio e depois para o Belon, por favor. Você foi falando e eu fiquei pensando naquele artigo, se eu não estou enganado, é 175 da Constituição que fala de planejamento. O planejamento ele é vinculante para o poder público, mas ele é meramente indicativo para os agentes privados. O poder público, em regra, pelo menos como instrumento de planejamento, ele não pode determinar resultados econômicos para o agente privado. Nós pensamos muito a relação entre o público e o privado fora desse artigo, porque o planejamento econômico é algo, não apenas no Brasil, mas nas economias, de modo geral, algo 50, 60 anos defasado. Mas eu queria sair um pouco do nosso pensamento de relacionamento público e privado nesse contexto, daquela formalização da parceria público-privada, de modelos de delegação que geralmente envolvem transferência de recursos. Você tem um Estado ou aceitando que a receita vá para o agente privado ou ele mesmo financiando o agente privado para uma prestação pública de alguma maneira. Nós estamos numa circunstância econômica hoje que tudo indica temporária. A economia parou de funcionar como ela deveria funcionar por uma janela de alguns meses, ninguém fala mais em semanas, mas ninguém sabe por quanto tempo vem mais. E a principal preocupação hoje de interação entre sociedade e Estado, eu não falo só de economia, porque não só o agente privado como agente econômico, mas como pessoa na sua vida doméstica, nas suas relações sociais, precisa haver alguma conjugação de esforço, isolamento e até isso. Mas para se trabalhar em alguma janela de meses. A grande dificuldade da epidemia é que ela estressa o sistema de saúde de uma forma especialmente aguda, mas totalmente fora do usual. Você tem que ter um sistema de saúde programado para um número de doenças que ele não pode pensar em ser o número que o estrutura, e dentro desse sistema de saúde alguns recursos, especialmente, eu não sou médico, mas essa parte dos ventiladores que vem na imprensa e tudo. Eu quero dizer que hoje, o que eu vejo para esse contexto presente de epidemia, uma das grandes ferramentas que permitiriam a relação pública e privada, ainda que não formalizada num contrato ou num instrumento jurídico específico, é a informação. Se o Estado, como centralizador de informação, consegue sinalizar para a sociedade
as necessidades atuais e a melhor forma de se passar desse cenário conjuntamente, eu acho que existe uma conjunção de interesses de se resolver essa questão de alguma maneira, pela própria destinação de uma linha de produção para A, para que se faça B, que é um insumo médico relevante. Existe a colaboração privada hoje, algumas empresas estão produzindo álcool gel, outras trazem insumos, importam e doam para o governo. Mas, para se sair das iniciativas isoladas, a grande dificuldade nesse contexto é você ter algo racional que envolva um mínimo de coordenação e de sentido comum. E o ideal nesse contexto, eu acho que seria a informação. A informação não apenas diretamente vinculada à epidemia, mas sobre o próprio plano de governo, o que se pretende fazer. E a grande dificuldade dessa informação é uma dificuldade de relacionamento entre o próprio poder público. Nós estamos conversando aqui de uma relação público-privada, quando o próprio poder público ele é não só muito fragmentado, como ele é inconsistente. Quando você fala, vou me relacionar com o poder público, é aquela discussão dos acordos de leniência. Qual o poder público? Então, quando você não sabe qual o poder público, você tem uma dificuldade essencial de relação público-privada. Porque você não tem sequer o seu interlocutor, você não sabe qual é o outro lado do balcão, para repetir uma linguagem que tem sido bastante utilizada. De outra forma, essa parceria vai ter que ser pensada com uma inversão, pelo menos eu imagino assim, do que se pensava tradicionalmente. De modo geral, se pensa na parceria do privado com o público, para o privado se desincumbir melhor de algo que o público não faz ou não faz bem. Hoje em dia, nós temos que pensar numa parceria público-privada para se voltar com alguma escora, com algum pilar do poder público, a reconstrução de mercados que estão em suspensão. Você não precisa pensar apenas no privado ajudando o público, por exemplo, a fazer o respirador. Você precisa do público para ajudar o privado, para se garantir, por exemplo, a continuidade da renda, que são discussões que todos os países têm feito, para quando abrir Não adianta hoje eu abrir uma loja se ninguém for, ou se quem for não tiver dinheiro, por exemplo. Não adianta hoje eu fingir que a economia está normal se a saúde pública está esfarelando. Então, essa nova situação não só exige uma relação boa entre o público e o privado, como em alguns momentos, e talvez para os momentos mais importantes, ela exige uma inversão do que se espera de cada qual. De maneira geral, você pensa na relação pública e privada porque você pensa no público como ineficiente e o privado como uma alternativa a essa ineficiência. Hoje em dia, nesse contexto de epidemia, você tem uma inversão. Você precisa do público para se manter o mínimo de sustentação de mercados e se permitir uma volta de alguma esperada normalidade com alguma renda, com algum dinheiro em circulação, por exemplo. Isso tudo já pensando diretamente na economia. Porque o grande problema, o grande foco, que é a saúde, é, por definição, uma competência estatal. Até porque, se é normal para o sistema público de saúde sustentar isso, e não precisa pensar no sistema público de saúde do Brasil, que merece até elogios que nós não estamos acostumados a fazer, mas pensando em países mais ricos, né? Sem se discutir o que é mais rico, se o sistema de saúde não aguenta isso, imagina o sistema privado de saúde, que tem, por definição, um interesse lucrativo. Você vai jogar uma demanda num sistema privado, e o sistema privado tem uma alternativa que o público não tem, falar, quebrei. O público não tem essa alternativa, ele tem que continuar. Então, o estresse sobre o sistema de saúde público é muito forte.
Isso pega o Estado e praticamente congela o Estado num problema que é grande para ele também. Talvez nesse momento o sistema privado não consiga ajudar muito. Nós não temos uma dinâmica do que se fez na China, que eu nem sei, vem noticiado, a gente não sabe como é na realidade, que se constrói um hospital em uma semana. Se você pedir para uma empresa construir um hospital em uma semana, ela vai falar assim, mas o que eu vou fazer com isso que eu fiz em setembro? Então é muito difícil essa relação, e eu acho que a base dela toda é a transparência, a informação e a aposta no interesse comum que existe nos dois setores, que é se diminuir as perdas nesse momento. Ninguém está interessado, todo mundo sabe que não são meses de ganho, são meses que o maior ganho é reduzir a intensidade, é um ganho indireto, para se conseguir retornar um mínimo de linguagem de normalidade, não se sabe quando. Setembro parecia tão distante, mas agora já parece um otimismo, não pensando em isolamento, mas pensando em volta de alguns números. O que nós temos que repensar, e talvez por isso que eu trouxe no início aquele artigo 175, são modelos de união público-privada, e união é uma palavra sem nenhuma conotação específica, apenas de atuação conjunta, baseadas em um sistema de incentivo comum. E esse sistema de incentivo comum, eu acredito que ele é baseado na transparência, na informação e na convicção da sociedade, de modo geral, que existe alguém no poder público. E esse alguém, eu não estou fazendo uma crítica política, estou criticando exatamente a fragmentação. Quando você tem muitas autoridades, você não tem nenhuma. E que esse alguém no poder público, ele tem uma linha de condução no país e que vale a pena aderir a essa linha, muitas vezes independentemente de um instrumento de conjugação formal. Então, o modelo que eu penso hoje é esse do interesse comum. Nem o governo, nem a sociedade querem que isso continue. Nem o governo, nem a sociedade podem fingir que isso não vai continuar. O que se pode fazer, tanto governo quanto sociedade, idealmente os dois conjuntamente, é atuar de maneira mais produtiva e eficiente possível para que esse período tenha o menos de trauma possível, não se sabe como, e para quando ele se encerrar, o país comece pelo menos com um ponto de partida. Delon, você tem algo a adicionar? Na verdade, é complementação. Está virando complementação, porque o Márcio ele aborda o ponto que vale, né? A crise realmente é disruptiva, a crise é inesperada e ela se você for pensar na teoria administrativa, é quase uma teoria de imprevisão. Quase não, ela cai bem na teoria da imprevisão, é uma área totalmente extraordinária. E o que mais se falou no começo da crise até agora que eu li foi, olha, talvez a gente em alguns setores precise permitir, viabilizar cartéis de crise, manter a cadeia de produção e distribuição mínima, salvar alguns setores da economia. Isso não tem nada de diferente na doutrina econômica ou concorrencial em relação a cartéis de crise. Isso já foi usado no passado, em outras jurisdições. No Brasil, inclusive, a gente já teve um modelo, não vou dizer que era num contexto de crise, mas num contexto de indução estatal mais forte, né? E hoje é bem provável que a gente tenha que, em alguns setores, ter que fazer ou ter que conduzir. E quando eu digo ter que fazer, protagonismo tem que ser estatal ou tem que ser de alguma autoridade que realmente congregue de forma clara, transparente e num determinado norte esse incentivo. Essa observação do Márcio, ela vai bem de um encontro que a OCDE vem já falando, a ICN, que é a International Competition Network, né, que são o grupo de agências concorrenciais do mundo que ditam as normas, né, que refletem mais a quais o Brasil faz parte, o CAD faz parte, também soltou uma diretiva nesse ponto e o CAD publicamente apoiou. E
a própria UNCTAD também tem essa mesma diretriz. É normal, é absolutamente tolerável e é até desejável que o Estado consiga auxiliar o retorno de alguns setores econômicos, mas que o faça de forma controlada e monitorada, porque, como disse bem o Márcio, essa é uma circunstância provisória, ela é temporária. Uma hora a pandemia vai cessar, nós vamos ter uma imunização da maior parte da população, ou nós vamos ter um tratamento efetivo, ou nós vamos ter uma vacina, uma cura, algo que possa impedir, e nós vamos ter o retorno da atividade econômica. Tal como ela está hoje? Não, infelizmente não, mas de alguma forma ela vai ressurgir. E talvez num primeiro momento seja necessário, para fazer esses setores voltarem a ter liquidez e, portanto, atratividade, uma atuação conjunta do poder público. E aí o Márcio vai no ponto que também eu acho que é determinante. Transparências. Aí a pergunta que você fez, Figueira, se você fosse um gerente de compliance de uma empresa, diretor, como você orientaria, como você atuaria? Antes de conversar com os outros concorrentes para tentar reerguer o setor, vá conversar com o poder público. Qual deles? Na dúvida, conversa com todos. Tenta colocar todo mundo na mesa. Chama o Ministério Público para ajudar. Enfim, se a área do poder público não estiver bem desenvolvida, ou for confusa, ou não for coerente, ou não der sinais claros. No caso do CAD, por exemplo, isso foi uma coisa até que me chamou a atenção. O CAD criou uma página específica do CAD para a situação de pandemia do coronavírus. Lá tem várias informações, tem os estudos que estão sendo feitos, tem as investigações que estão sendo abertas. Que esse seja outro ponto. Quem não atuar no sentido de fazer uma coordenação mínima num setor específico para esse momento transitório, fatalmente vai sofrer as consequências normais do nosso estándar jurídico. Então, vai sofrer investigação, vai sofrer punição no futuro. Isso é um pouco inevitável. Ainda que a gente tenha discussão sobre poderemos ou não aplicar, deduzir como defesa ou explicar o racional da nossa medida, do nosso plano com outros concorrentes em virtude da pandemia, o papel admite tudo, o processo admite tudo. Você pode fazer uma defesa falando, olha, eu estava num contexto que o mercado estava quebrado, eu precisava me aliar aos demais para a gente reerguer. Mas a gente tem que lembrar que na jurisprudência nacional, cartel é um ilícito por objeto, é um ilícito por si só. Não importa quais foram as razões que vocês adotaram para estipular uma fixação de preços, que isso possa ser admitido. Então, isso é algo que a gente precisa ter bem em mente. Transparência do poder público, isso das outras agências, isso dos ministérios que estão relacionados, Ministério da Economia, Infraestrutura, sinais claros e indutores para a sociedade. E na dúvida, conversa, venha conversar, procure, provoque. Os órgãos públicos, de modo geral, estão abertos, estão mais sensíveis à situação de pandemia também. Acho que esse era o ponto que tinha para complementar, mas dando um enfoque um pouco mais pragmático, no sentido mais holístico que o Márcio deu, né? Legal, eu acho que eu estou aqui também olhando que a gente tem aí mais 20 minutos para tentar endereçar um tema que é bem amplo, mas acho que a gente falou um pouco de judicialização também, né? A gente espera que vamos ter grandes efeitos durante o pós-pandemia que podem determinar uma judicialização, pedido de recuperação judicial, conflitos contratuais, revisão de contratos, revisões de termos firmados, inclusive com os próprios órgãos do governo. Como é que vocês estão vendo isso? Acho que é uma primeira pergunta. Como é que isso vai ser feito? Quais são os principais desafios aí com relação a isso, especialmente de uma sociedade também que se percebe que vai ter uma fragilidade econômica muito grande? E a outra questão que eu queria colocar sem prejuízo do que falamos aí da área da saúde, mas um tema que se mostra bastante relevante agora é o da própria inclusão digital, né? Do acesso à internet banda larga, da informação. A internet, mais uma vez, se mostra fundamental também para a continuidade das atividades públicas e privadas, além de
ferramenta de educação, então tem escolas e faculdades que estão recorrendo a ensino à distância, e do próprio atendimento da rede pública. Então, as duas perguntas que eu queria colocar é assim, como é que vocês estão antevendo a judicialização, as questões de recuperação judicial que provavelmente virão, e quais são, se digitalização, inclusão digital e acesso à internet vão tomar mais força como pautas de políticas mais relevantes para lidar com esse ambiente de extraordinariedade, de necessidade de desenvolvimento tecnológico. Como é que vocês estão enxergando isso? Eu posso começar dessa vez? Não, vai o Márcio. Não, tô brincando. Vai lá, Belo. Posso começar, então? Vamos lá. Só para inverter um pouquinho, aí depois o Márcio põe o creme de la creme na ideia. Eu acho que a judicialização é inevitável, né? Sempre aconteceu no Brasil pelo nosso próprio sistema, como ele é criado, e pela divisão de competências que tem na Constituição. Litígios entre privados e litígios privado-público, com um tema, com um pano de fundo da atual crise e dos aspectos, das implicações econômicas, será natural. No contexto até do CAD, do próprio Ministério Público, negociação e repactuação de acordos e investigações que foram celebrados, eu também acho que vai acontecer, em alguns casos já vem acontecendo, eu já venho sendo sondado aqui por alguns agentes de mercado, demonstrando a necessidade, a possibilidade real de uma renegociação. Eu acho que como a gente pode contornar isso, ou tornar isso mais célere, mais efetivo? De novo, transparência do lado público e documentação, máxima documentação do lado privado. Eu acho que, como o Márcio mesmo disse, a gente tem alguns tabus, alguns preconceitos no Brasil, e um deles é que o poder público é ineficiente, é burocrático e um pouco atrapalhado. De certa forma, é uma realidade, mas que a iniciativa privada seria uma alternativa muito viável a isso. E não é sempre, a gente tratando com agente de mercado, a gente não vê isso, nem sempre. Às vezes, a necessidade de uma documentação, de uma fundamentação mais clara, de a demonstração inequívoca dos dados que tem acontecido, e dessa disruptura, o fato dela ser uma circunstância de conhecimento público, não significa que ela vai ser uma situação de excepcionalidade para todos os casos, considerando que quando o poder público flexibiliza alguma política pública que ele já tinha pré-pandemia consolidada, ele está dando um sinal também indutor para o mercado, para os outros agentes do mercado, para a sociedade em geral, de como ele trata essa determinada agenda pública. Então, falo isso, por exemplo, em acordo de leniência ou em compromisso de cessação do CAD. É muito complicado a gente sair reformando tudo porque agora tem uma pandemia. A situação não é essa. O drive, inclusive, não vai ser esse, né? Então, eu acho que existe uma necessidade muito clara dos agentes públicos. Eu sei que é um momento muito complicado para adotar práticas melhores ou mais robustas de compliance, de backup, de documentação, de contabilidade estrutural de empresa. Eu sei que é complicado, mas é algo que precisa ser levado em consideração nesse momento. Quanto ao aspecto de economia digital, digitalização, essa é uma questão que já se impõe, né? já vinha no Brasil já há 20, 30 anos, e como o Márcio mesmo disse, a gente é da época, entregando idade, né? Da internet de escada, a gente viu inclusive a internet começar no Brasil, e a gente viu toda a evolução. Para quem tem contato com outros países, com os outros continentes, ou viaja ou conversa diuturnamente, você vê que lá isso não apenas um cenário mais desenvolvido em termos de rotina de dia a dia, mas principalmente no que está por trás disso, eu quero dizer regulamentação e infraestrutura, e esses são dois aspectos que eu gostaria assim, de pincelar um pouco com mais ênfase. Eu acho que a gente ainda tem uma infraestrutura. Como é a nossa infraestrutura de escoamento de produção,
como é a nossa infraestrutura energética, a nossa infraestrutura de dados, ela é um pouco deficitária. E é algo que, sim, eu acho que... eu vejo muito... eu participo de muita reunião no Ministério de Minas e Energia e no Ministério da Infraestrutura, eu vejo a preocupação que existe, mas a gente precisa realmente mirar mais esforços nesse sentido. Se a gente quiser prover e integrar o Brasil ao resto do mundo, ainda que a gente tenha uma postura no futuro, a depender dos efeitos econômicos e geopolíticos dessa pandemia, de um certo isolacionismo, mas infraestrutura doméstica e coordenada, regulamentada e controlada pelo Estado brasileiro, ou pelo menos por agentes de mercado que tenham interesses dentro do Brasil e sejam brasileiros, isso é muito importante. Ficar refém de uma outra infraestrutura ou de interesses de grandes corporações internacionais não é desejável. Se for para ser, que a gente tenha uma regulação muito clara na nossa arena de jogos. Como eu falei lá no começo, no mercado digital, o que mais importa aos agentes de mercado, aos players do mercado, são os nossos dados. E os nossos dados, eles são extremamente bem captados, trabalhados por algoritmos de inteligência artificial, e eles são o maior ativo que petróleo. Tudo bem, hoje o petróleo não está valendo muito, mas vai voltar a valer em algum momento, entendeu? Mas os nossos dados, com certeza, são o novo fluxo de informação da decisão tanto econômica como política desses grandes grupos. E isso vai realmente modelar como vai ser o nosso futuro, seja o próprio modelo de Estado, o próprio modelo de democracia, o próprio modelo de legitimação social que a gente tem. Então, eu acho que esses são fatores que precisam ser levados em consideração. Eu entrego a bola para o Márcio para ele coroar. Belon, obrigado. Você confirmou como era a internet. Eu só tinha ouvido falar que tinha aquele negócio de discar, mas eu nunca vi. Minha primeira internet foi um iPhone quando eu tinha 8 anos. Aproveitando a fala, né? Existe até essa questão, as divisões da internet, tem uma divisão geracional. Estou vivendo em casa. Minhas filhas têm uma habilidade hoje com a internet que eu não tenho, mas acho que a pergunta que o Figueira fez é exatamente sobre essa questão social, não só econômica da internet, né? O digital divide. Eu sou do poder público, então quando eu tenho a chance de falar uma fala em inglês, para mim é o ápice do chique, né? Mas essa fratura digital, a segregação entre quem tem acesso ao mundo online, que cada vez mais é o mundo, e ainda quem está preso no mundo offline. Eu falei da minha filha, e o exemplo para trazer ela como exemplo exatamente da importância dessa fratura hoje na educação, né? Existem crianças que têm acesso a algum modelo de educação ainda graças ao acesso à internet. Existem crianças que não têm essa alternativa. Então é uma nova questão social que se coloca e que a pandemia recoloca, porque é um problema que sempre existiu nesse contexto atual. E é um contexto, como o Belon falou, agora, em alguns momentos anteriores, é um momento de reconfiguração da economia, de digitalização. E eu acho interessante poder fazer um link entre as duas perguntas que foram feitas, porque vai ser uma revolução no próprio processo eletrônico. Quem sabe o processo eletrônico nasce de alguma forma agora. O que tem acontecido até então não é o processo eletrônico exatamente, é o processo em PDF, né? Nós estamos tendo a PDFização do processo. Mas você não tem a inteligência, não estou nem falando da inteligência artificial, mas a inteligência da máquina qualificando o ato judicial, ou o ato das partes no processo. A infraestrutura digital na judicialização hoje, ela não melhora o ato judicial. O juiz toma no computador a mesma decisão que ele tomaria no papel. E uma das grandes facilidades da tecnologia é de qualificação da tomada de decisão. E já passando para o problema da judicialização em si, é um problema que o Brasil tem. É um problema muito grande. Um exemplo que eu tenho da minha vida profissional é que em 2010, 2011, eu atuei numa ação sobre a carne contaminada de Chernobyl. Eu estava quase vendo o seriado de Chernobyl, atuando numa ação
daquele tempo. Quer dizer, existe um atraso no Brasil muito grande, mas o problema é maior do que o atraso. E um problema que eu acho importante de se colocar é que normalmente nós pensamos na consolidação de ações através de instrumentos de ação coletiva, do processo coletivo. Então, nós pensamos nas ações individuais, nas ações coletivas. Mas isso esquece o que talvez seja mais importante, que é a estabilização da jurisprudência e a estabilização do sistema judicial como um sistema. Porque muitas vezes o sistema judicial tem que responder a diversas ações atomizadas, quer dizer, ações que não cabem num processo coletivo, mas que precisam de decisões consistentes entre elas. Eu não posso ser uma empresa que tem 2 contratos iguais e um dos contratantes conseguiu uma revisão judicial e o outro não. Eu não posso ser uma empresa que não conseguiu uma liminar para não pagar determinado tributo, quando a minha concorrente conseguiu eliminar para não se pagar determinado tributo. Porque os nossos processos atomizados, eles podem ser atomizados, mas eles podem ser consistentes. Porque você tem modelos de estabilização e uniformização da jurisprudência. E o grande problema hoje, isso é da minha cabeça, não sei se existe tanta concordância quanto isso, é a distorção da funcionalidade da função dos tribunais superiores num sistema judicial. Eles são tribunais de jurisprudência e não de litigância. Eles precisam usar os casos que chegam lá para dar respostas uniformes para um grupo de situações. E o que você tem no Brasil hoje é o STJ, por exemplo, julgando um recurso especial 1.500.000, 1.800.000. Quer dizer, um tribunal que foi criado pela Constituição de 88 já está contando seus recursos na casa dos milhões. E vez ou outra você tem experiência de, no mesmo diário oficial, você ter na mesma turma do STJ 2 decisões inconsistentes. Então, a grande dificuldade do Brasil é que o Brasil não transita em julgado. E se o modelo for assim, e se vier alguma lei, alguma ideia nova de se falar assim, para as ações de Covid vai funcionar desse jeito, isso é potencialmente inconstitucional. Porque você vai ter que explicar por que as ações do Covid transitam em julgado e as ações, de modo geral, não transitam. O sistema judicial é o mesmo. A solução, nesse caso, do problema de judicialização seria uma solução institucional. Você voltar a fazer o sistema judicial funcionar como sistema, em que você saiba qual resposta você vai ter com o máximo de previsibilidade ou de confiança possível. O que nós exigimos da lei tem que ser exigido do sistema judicial também. A lei fala que A, B ou C é proibido. Se o sistema judicial falar que A, B ou C pode ou não pode, a depender do juiz que cai, você está tendo um problema de inconsistência muito grande. Para fechar essa ideia, o problema de judicialização é um problema eterno no Brasil. Basta abrir um diário oficial e ver o número do recurso especial, do recurso extraordinário que está sendo julgado. E você basta reparar que o recurso extraordinário, o recurso especial puro e simples, ele praticamente não existe. Existe um embargo de declaração, um agravo regimental, um agravo naquele recurso. Ele é um recurso, que eu brinco, é um recurso Lego, né? Você vai montando um recurso em cima do outro dentro do mesmo recurso. E é um momento de instabilidade muito grande, que não precisa de uma instabilidade judicial para fazer isso ficar numa lógica exponencial. Então, a minha preocupação com a judicialização não vem dessa epidemia, mas cresce com essa epidemia, porque o nosso modelo ele não é um modelo de jurisprudência. Acho que na primeira vez que eu falei, eu trouxe uma frase de um caso da Suprema Corte, e é uma frase que está no meio dos votos dos juízes. Porque nos Estados Unidos se julga pouco e se julga bem. Então você lê o voto do juiz, você não fica lendo a ementa do mês, né? Você não sabe se a ementa de setembro vai ser consistente com a ementa de agosto. Isso volta, é um reflexo judicial, que eu acho que é um problema, muitas vezes, de institucionalidade no Brasil. A dificuldade da nossa institucionalidade é gerar confiança, porque ela muitas vezes não gera previsibilidade, e pelo contrário,
ela gera uma dilação, uma eternização de certas discussões que vão ficando, muitas vezes, ultrapassadas. Bom, dando aqui estou vendo aqui algumas perguntas, uma delas, aliás, algumas delas, elas falam como é que está a visão de vocês sobre interação e o papel da ANS nesse momento. E a outra pergunta é: o que está pesando mais para estabilizar ou para gerar confiança, seja jurídica ou econômica? Se a gente está falando de aspectos externos, seja o Covid, ou os aspectos internos. Se vocês têm essa balança, fiquem à vontade. Eu queria passar, então, para vocês essas duas perguntas. Sobre a ANS, eu não tenho muita condição de responder. Se seria uma resposta pouco substancial, só para fingir que eu sei alguma coisa. Nesse momento, a gente tem cobrado tanta transparência que eu prefiro fazer um disclosure da minha ignorância aqui. Sobre a questão de estabilidade, eu acho que o problema hoje é principalmente político. É você conseguir um sistema político que mostre ele próprio um mínimo de estabilidade. Quer dizer, que as diversas autoridades e as diversas siglas, os diversos fóruns e plataformas onde se faz a política, que ele se estabilize minimamente. A nossa dificuldade hoje é uma estabilização política, você ter uma política funcional para a crise, porque no modelo brasileiro federativo, essa fragmentação política excessiva ela acaba escoando pelas autoridades políticas máximas e pelos sistemas administrativos que estão debaixo de cada um. E o nosso sistema funciona muito mal se não existe uma certa coerência e cooperação entre autoridades, porque o nosso federalismo ele é um federalismo muito centralizado. E essa dificuldade de conversa política eu vejo hoje com muita preocupação, sem criticar A ou B, ou sem definir a preferência política qualquer, porque não é a lógica da própria pergunta e nem o motivo que eu estou falando. Mas assim, o início da confiança é uma confiança na política. Porque as respostas à epidemia elas são respostas políticas, são respostas imediatas, são respostas dadas com um nível de discricionariedade muito grande. É o chefe do executivo que decide, é o secretário ou ministro da saúde que decide, muitas vezes com uma discricionariedade incomum. O marco legal hoje, que é a lei do Covid de janeiro, ou início de fevereiro, não sei, é muito enxuto e muito limitado para o que está se fazendo. Os conceitos, por exemplo, de quarentena e isolamento são conceitos bem mais reduzidos do que nós estamos vivendo aqui hoje. Então, dentro desse contexto de discricionariedade, de formulação de políticas públicas, essa dificuldade de você saber se você... Estavam brincando, né? O presidente fala A, o governador fala B, o prefeito fala A, e daí eu vi brincando às vezes que o traficante fala B, né? Porque nós temos dificuldades, às vezes, do governo entrar em determinados espaços da vida social brasileira. Então, esse problema de confiança, de previsibilidade e de segurança é quando a própria institucionalidade, resolvendo um problema das dimensões que nós temos, você não consegue entender o que o governo pensa. Porque as diversas esferas, as diversas faces do governo, elas não se reúnem em qualquer desenho, não dão qualquer norte e não indicam qualquer substância no que está acontecendo nessas diversas esferas. Eu vou na mesma linha do Márcio.
Na verdade, enquanto ele falava, eu estava até conversando aqui pelo WhatsApp com o procurador-chefe da ANS para ver se ele me dava um reporte. Eu tenho conversado com ele, mas mais sobre os efeitos que a pandemia vai ter no mercado e não a interação. Mas, de toda forma, como você mesmo deixou claro, Márcio, o nosso problema, ele de certa forma, ele tem um viés estrutural, né? Que é e de não aplicação e não autonomia adequada aos órgãos reguladores ou aos órgãos responsáveis para endereçar questões de crise ou a própria política pública. E no momento de crise, essa capacidade ela é testada, ela é otimizada, né, ultimada. E sim, eu acho que o grande... É difícil ainda a gente dizer, colocar numa balança questões políticas, internas, externas e Covid. Eu acho que o Covid é só uma circunstância totalmente nova que ninguém previa, num processo histórico grande que o Brasil está e que o Brasil se insere, né? A gente tem um contexto mundial de uma certa relutância à globalização. Alguns falam que a globalização já não conseguiu entregar os benefícios que pretendia na sua integralidade, outros dizem que entregou, mas que era inevitável, que ela deveria ter que ela tinha certas deficiências que não foram devidamente endereçadas. No contexto social do dia a dia, a gente tende a politizar esse tipo de processo, e isso dentro das searas nacionais. Então, há uma tendência, uma negativa de entidades supranacionais. No Brasil, a gente tem, mas eu assim, não encare minha crítica como uma crítica de momento e de maneira alguma politizada. A gente tem uma natural disputa de protagonismo de agenda pública entre executivo, legislativo e judiciário. Isso acontece há décadas, talvez por uma má compreensão do papel constitucional de cada um, talvez pelas circunstâncias de momento de cada um dos ocupantes de cada cargo. Então, assim, é natural que a gente tenha essa incoerência ou não, ausência de essa imprevisibilidade de sinal que você vai dar para a sociedade e, dentro dela, para o mercado. E eu acho que tudo isso, quando você coloca no mesmo balaio e adiciona um vírus que ninguém sabe ainda exatamente como tratar e que está numa questão de pandemia e provoca um isolamento social, que é algo que causa um estresse coletivo muito grande, e numa sociedade que já é digital e que, portanto, todo mundo consegue se comunicar, ainda que de forma isolada, né, através de aplicativos de conversa, em grupos, por chats, por mídia paralela. Quando você coloca tudo isso no mesmo balaio, você talvez eu acho que não tem uma balança, eu acho que está tudo somado, e essa acho que é a grande crise que causa uma inquietação em quem está observando, quem está vivendo, e até na gente que ainda no setor público, onde essa crise não bateu de forma forte, vai bater daqui a pouco. Eu acho que é inevitável também, porque nós vamos ter uma crise fiscal. Mas olhar para tudo isso, é muito difícil a gente endereçar uma solução de pronto. O que eu acho que, como o Márcio mesmo falou, a gente tem que dar sinais coerentes, segurança e previsibilidade para tranquilizar, para a gente tentar fazer esse processo passar e a gente conseguir realocar as cadeias de produção e de distribuição, recuperar a economia e recuperar a estabilidade social. A questão política, a questão dos nossos problemas estruturais, tomara que essa situação presente seja um bom alarde para a gente tentar enfrentar de forma não definitiva, porque isso é sempre um processo de amadurecimento, é uma curva de aprendizagem, mas um processo em que a gente consiga entregar um produto melhor do que a gente tem, porque depois de 30 anos de democracia nessa Constituição, a gente já consegue ver as falhas que existem no processo. Então, acho que é a hora de a gente trabalhar algumas, né? Pelo menos eu acho que queremos todos viver para ver isso e entregar para as próximas gerações um país mais estável, né, do ponto de vista estrutural, jurídico estrutural. Acho que esses são os pontos que eu queria finalizar. Obrigado. Eu acho que a gente está aqui no nosso tempo, né? Já esse programa para 11h30, a gente está até passando um pouquinho. Queria agradecer a todos pela presença, agradecer ao Belon, agradecer ao Márcio. Muito obrigado a todos. Não sei se Márcio e Belon têm uma palavra final, mas
eu abro o espaço aí para vocês antes de encerrar. Só palavras de agradecimento. Pode falar, Márcio. Obrigado a vocês, ao Figueira, que até antes de começar eu chamava de Zé, porque eu conheço, tem que fazer esse registro, né? Uma amizade antiga de colégio. Ao Belon também foi um prazer a gente conversar, espero que a gente continue conversando e me colocar à disposição. Esse mundo digital que o Belon tanto ressaltou, estou de fácil acesso para todo mundo, se qualquer colocação que quiserem trazer posteriormente, estou à disposição. Muito obrigado. Eu também só tenho palavra de agradecimento, o convite, a oportunidade de a gente debater, de trocar ideias, impressões. Eu também estou plenamente à disposição aqui no CAD, ainda que em home office, não exatamente do jeito que eu gosto, mas enfim, contatos por rede social e contato pela página do CAD, a gente consegue trocar uma ideia e conversar mais, sem nenhum problema. Tá bom, gente? Muito obrigado. Muito obrigado, um bom dia para todos.